maldade só nas grandes capitais. Então condenava criminosamente toda a mocidade pobre do Brasil a não possuir curso superior. E foi contra esse crime que eu me levantei. A estatização que quer asfixiar a iniciativa privada, porque isto aqui é principalmente a vitória da iniciativa privada. Todos sentindo, vibrando, comungando do mesmo sonho, do mesmo ideal. Esta é que é a minha obra. Significa que eu consegui transmitir um pensamento, transmitir um ideal, formar outros idealistas, outros sonhadores. E queira Deus que amanhã, aonde eu estiver daqui a centenas de anos, eu possa ver a Coimbra brasileira. E assim, Vassouras terá sido, graças a Deus, um exemplo, uma marca. Meu nome é Severino Sombra de Albuquerque. Maria José Pires Sombra de Albuquerque, viúva do general Severino Sombra, ela foi colaboradora também, claro, da Fundação Educacional Severino Sombra e viu de perto, acompanhou de perto os desafios da criação da Coimbra brasileira. Hoje ela está aqui para conversar com a gente sobre toda essa trajetória e, claro, também para falar um pouquinho sobre o homem que mudou a história de Vassouras. Maria José, muito obrigado por nos receber nesse momento. Eu agradeço. Na sua casa. Um prazer imenso. Eu agradeço o convite. Muito obrigado. É um prazer imenso. Muito obrigado. Esse bate-papo aqui antes da gravação também, que ele também é muito, muito gostoso, muito enriquecedor, e a gente também fica sabendo um pouquinho de tantas histórias da sua vida, da vida do general Sombra, da vida da Fundação Educacional Severino Sombra. Então, muito obrigado, viu? Com certeza. Estamos aí para relatar algo. É isso mesmo. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu início, né, para iniciar mesmo a nossa conversa, para que você falasse um pouquinho de como você iniciou na Fundação. Olha, eu iniciei, foi uma reunião do Comitê Feminino na época, veja bem, e que em 69 precisava já de funcionário, como eu já tinha escrito. Sim. Né? E eu fui uma das sorteadas, não, porque naquela época era tipo assim uma eleição, uma votação, entendeu? Então eu fui uma das candidatas votada e consegui meu emprego na Fundação. E assim comecei a trabalhar, porque eu nunca tinha trabalhado fora. Né? Aí comecei, gostei do trabalho. No início tudo muito difícil, né, Wagner? Até a adaptação, aquela coisa toda, porque eu comecei a trabalhar na cantina Massambará. Sim, lá no Palacete Barão de Massambará. Palacete Massambará. Palacete Barão de Massambará, né? Isso. E lá eu comecei a trabalhar e o general ficava, às vezes, com os alunos ali sentados, tinha um banco enorme na cantina, do lado de fora da cantina, Sim. Tinha um banco enorme, né? Então, naqueles intervalos de aula, aí os alunos iam para lá, lógico, para fazer um lanche, um café, alguma coisa, tomar um refrigerante, e o general também participava. Então ele ficava feliz da vida, de ver a turma toda ali sentadinha conversando, e ele conversava com os alunos, conversava com o professor, e era uma alegria só. Que legal, então ele vivenciava esse sonho diariamente mesmo. Diariamente, diariamente. Então ele participava nos intervalos com os alunos ali nessa cantina. Ficava sentadinho no banco ali, tomava o cafezinho dele. E a conversa, as mais variadas. As mais variadas. Muito bom. Quantos anos que você esteve como colaboradora na Fundação? Como é que foi a sua história? Eu entrei em 1969. Aí, olha quanto tempo tem que somar. Só no 1969. Tem um tempão, né, que eu comecei a trabalhar lá, e depois eu fui transferida lá para o Hospital Escola.
Lá também tinha uma cantina Sim. para os alunos e professores. E aí houve também teve que fazer uma cozinha, um refeitório, né, na época, porque ia muita gente, assim, os visitantes, amigos do general, tudo para participar, né, a reunião com ele e tudo mais. Então, eu trabalhava na cantina e fui para o setor de compras, né? Setor de compras, que aí eu comprava para a cantina e comprava, né, para fornecer os alimentos assim, para refeição para as pessoas, para os visitantes que ele convidava. Então já era uma responsabilidade ainda maior, né? Uma responsabilidade, então eu fui para o setor de compras. E como é que é iniciar um setor já num ambiente tão grande como era, e a que se Sim. propunha mesmo o hospital? Mas aí eu tinha o senhor Aristide Acioli, que era o administrador, Sim. né? E aí o senhor Aristide, eu passava todas as notas para ele, e aí eu assinava o cheque e ele conferia, veja bem, se estava Sim. tudo certinho, no valor do cheque, daquelas coisas todas, das compras feitas, e graças a Deus deu tudo certo. E no geral, Uhum. trabalhar não só no hospital, mas em outros setores da fundação também, naquele momento era trabalhar num projeto novo. No projeto né? novo, sim. E como que era essa experiência de os setores que você trabalhava ou que outros trabalhavam também era tudo muito novo? É tudo muito novo e as pessoas tinham uma certa dificuldade. Mas até então todo mundo começou a a adaptação do trabalho, Sim. a se acertar e no final deu tudo certo, dava certo. O general Severino Sombra, ele conheceu Vassouras numa vinda aqui pertinho, não foi? Ele fez uma visita na colônia de férias. E ficou hospedado lá, depois circulou pela cidade, conhecendo várias pessoas, né? A comunidade em si, e aí gostou e fez o comentário. Aqui eu tenho vontade de realizar o meu sonho, que é a Coimbra Brasileira, criar uma faculdade, a Coimbra Brasileira. E ele falava qual foi a sensação de ver uma cidade tão bonita. Ele gostava devido aos prédios, né? Os Sim. prédios antigos, a praça, o chafariz, então ele ficava empolgado, né? com essa cidade devido a o que ele via na cidade. E era um ambiente perfeito para ele poder colocar o sonho dele em prática. Né? Tranquilo para os alunos, ele pensava nos alunos, aquela coisa toda. Então, que aí os pais vão ficar mais tranquilos, porque é uma cidade sossegada, tranquila, e aí vai dar tudo certo. E ele pensava em tudo, né? Então, em todos os detalhes. Não é só qual o espaço onde eu vou construir uma faculdade. Não é só isso, né? Tem essas outras questões que você está dizendo. Então, estar numa cidade em que os pais poderiam se sentir seguros de deixar os seus filhos. Sim, com certeza. Né? A segurança que porque as pessoas comentavam na época como que vai ser alunos nessa cidade, não queriam muito uma aceitação. Mas aí houve aquele outro lado. O outro lado dizia assim, vai trazer riqueza para a cidade, melhoria para a cidade. E assim foi. Aí o povo começou a aceitação. Mas esse desafio de ser uma pessoa nova chegando com um projeto novo... mas eles não tiveram muita aceitação, não. Mas depois não, inicialmente... Não. Muitas pessoas ofereceram resistência, mas muitas pessoas também ajudaram. Né? E foram... quais setores da sociedade, digamos assim, apoiaram? Quais pessoas apoiaram? Tem o Comitê Feminino também, o Comitê Feminino que é muito importante. Participou muito. Aliás, o Comitê Feminino que ajudou, né? Que ele via muito do lado dessas senhoras. Essas senhoras, às vezes, elas eram assim... não é mal vista, as pessoas não aceitavam, determinadas pessoas não aceitavam,
entendeu? Sim. Não acreditavam na realização do sonho do general, né? Então elas batalharam muito para resolver essa situação, esse lado aí, que não queria, era uma resistência contra elas. E aí elas debateram, colaboraram muito com ele. E elas também, como que foi esse momento delas também serem envolvidas no projeto? O general foi até uma delas? Como que foi esse movimento? Ele se aproximou ou esse comitê se formou por iniciativa da cidade? Porque ele frequentava o Rotary. Ah, sim. O Rotary. E ali começou a conhecer as senhoras, amigos dos rotarianos, né? Sim. E saiu o assunto dele criar, não é? Uma fundação. Sim. Então elas se reuniram, não é? Elas se reuniram para ajudar ele nesse projeto. E assim foi expandindo. Então, na região, elas iam, procuravam, arrecadavam dinheiros também para ajudar. É interessante o que você está dizendo, porque nós conversamos também com a Gracinha, não é? Que foi secretária do general Severino Sombra, e ela disse que na vida dela, ela lembra que o pai dela tinha um carnezinho onde ele pagava mensalmente uma contribuição para ajudar o comitê feminino e, claro, para ajudar na criação, no desenvolvimento ali inicialmente da fundação. Né? Então, o comitê feminino ele tinha uma participação muito ativa. Muito ativa. Não só defendia as ideias, mas ajudava a dar infraestrutura. E foram elas que colaboraram, porque se não fosse elas, aí seria mais difícil, né? Sim. E como que os alunos, lá no início também, que a gente está falando sobre essa resistência na cidade, o outro lado também que ajudava o general, ajudava a fundação, e os alunos, você lembra se os alunos, lá do início das primeiras turmas, também eles tinham alguma resistência por parte da cidade? Pois é, quem tinha eram as pessoas da cidade, Sim. que começaram a se preocupar com a quantidade de alunos, né, da cidade. E aí depois foi se adaptando, porque esses alunos traziam, né, para a cidade dinheiro, né, recursos para a cidade. E a cidade começou a crescer. E aí as pessoas ficaram mais calmas, mais tranquilas. Elas só viam aquela questão de alguém chegar para movimentar, modificar toda a dinâmica da cidade. Sim. Mas modificou para o bem. Para o bem, a cidade cresceu. E aí todo mundo ficou mais tranquilo devido ao desenvolvimento que a cidade teve, né? É isso mesmo. E falando ainda sobre a cidade de Vassouras, recebendo a fundação, recebendo o projeto do general Severino Sombra, a criação do Hospital Escola, ela veio como uma necessidade para a Faculdade de Medicina. Medicina, não é? Sim, verdade. Mas ela também veio para oferecer também mais uma opção de cuidado com a saúde do vassourense. Sim, porque já aí deu mais ajuda também para o outro hospital, mais uma colaboração, até porque os professores que vinham da aula, eles também foram médicos do hospital, atuavam como médico no hospital. Essa atuação, você acha que as pessoas elas se sentiam também seguras, né, mais seguras? Mais seguras, sim. Isso facilitou também o envolvimento da cidade com a faculdade, com a fundação. Então elas viram que de fato era mais um benefício. Sim. Né? Então elas tinham esse hospital para poder cuidar da saúde do vassourense. Certo. Né? Mais um benefício da fundação. Porque esses professores, né, como eu falei, né, eles tinham muita atenção com os alunos e mais com o povo, com os pacientes que iam para o hospital ser atendido por eles. Sim. E eles atendiam com maior carinho, me lembro disso. Ah, que legal. Exatamente. E o general, com a universidade, né, e cresceu e aí o povo fica mais seguro. É isso mesmo. Não é? Voltando a falar sobre o general, você lembra aquele primeiro momento quando você conheceu o general Severino Sombra?
Pois Como é, que foi aquela sensação? não, eu conheci, é aquele negócio, porque o presidente, aquela coisa toda, Sim, eu no início do trabalho, e ele chegava lá embaixo, sentava naquele banco para tomar o café, com isso. os alunos e professorado. Então, eu ficava com receio dele, mas eu conheci ele ali, em 69, ali, já. Receio por quê? Por conta da posição dele? Não, sim, porque eu falei, ai meu Deus, será que eu estou fazendo o trabalho certo? Será que está aqui vendo se tem alguma coisa... Quando está perto do patrão, a gente fica mais Não é, eu tenso, falei, né? aí eu não posso ser, eu pensava assim, e eu não posso ser despedida, eu tenho que fazer o trabalho direito, eu não sei fazer muito bem, mas eu vou aprender, não é? E aí foi ali que eu conheci ele, e depois ele me transferiu lá para cima. Isso aí. E assim, o general, ele tinha essa coisa, né, de ser um militar, né, de ser, né, o presidente ali da fundação. Isso cria uma certa imagem que às vezes as pessoas Aham. podem, né, ficar um pouco tensas, ter um pouquinho de medo, se afastarem um pouco, mas ele também sempre foi, a história dele mostrou que ele sempre foi Foi um líder maleável, muito carismático. muito As pessoas gostavam carismático, muito dele também, né? muito, muito, ele é muito carismático, e uma pessoa que ele dava atenção para os funcionários, a coisa que ele sentia, feliz da vida, quando tinha as festas no Sombrão, Sim, que inclusive era organizada até pelo Praxedes, né? sim. E ele ficava feliz da vida, aquele sorteio, aquela coisa toda. Ele participava daquilo com a maior alegria. Ele ficava muito feliz. Aí também houve também a situação do colégio de aplicação, que ele pegou, aliás, tomou conta de acho que era 50 internas Sim. na responsabilidade dele, entendeu? E ele ficava felicíssimo com as internas. Ele disse que falava que aquelas internas, elas iriam até assim, fazer uma faculdade, um curso superior, nível superior, porque isso era o que ele queria. Aí ele saía para fazer refeição com elas, entendeu? Ia para lá, às vezes fazia um lanche, ficava feliz da vida. Tinha umas que cantava para ele, a música do Roberto Carlos, ele ficava muito radiante. Ah, que bonito. E ele era responsável, né? Ele era por responsável, essas internas ali naquele o momento. juiz deixou na responsabilidade dele, essas Sim. internas. E aí ele não ficava preocupado somente com aquele momento em que elas estavam ali. Ele se preocupava também no futuro, né? Sim, Para que no elas futuro. pudessem construir uma vida, sim. uma carreira. É verdade. E essa sempre foi a preocupação dele. Não é? Dele. Porque o que ele queria é ver as pessoas assim, trabalhando, estudando. Então quando ele gostava também, em épocas assim de funcionário, aquele funcionário que estava trabalhando, estudando, ele dava um valor para aquele funcionário. Inclusive, teve um funcionário que ele estudou também lá na universidade, e depois o Banco do Banerjee, ele ficou feliz da vida. Aí o pai deste funcionário chegou perto dele e falou. E ele foi chamado para o Banerjee. E o general ficou feliz da vida. Perdi um bom funcionário. Sim. Mas, poxa, ganhei porque ele está feliz também, porque vai para o Banco do Banerjee. É isso aí. E era a missão dele sendo cumprida. Né? Criar ali pessoas, ele queria ver as pessoas bons profissionais. as pessoas ver, né? Crescendo as pessoas, melhorando as pessoas. E assim, para quem é de Vassouras e que não trabalhasse na fundação, era sempre muito clara essa relação de muito orgulho de quem trabalhava na fundação. Né? Essas pessoas sempre eram muito orgulhosas de estar na fundação. Certo. E elas sempre falavam também dessa questão de elas terem a oportunidade de poder fazer uma faculdade e que se elas não tivessem na fundação, muito provavelmente elas não teriam. Não teria essa chance, não. Porque sair de Vassouras para ir para uma outra cidade estudar, isso era impensável. Difícil acesso financeiro mesmo, né? Enfim, e ele criou com essa intenção de ajudar os vassourenses e a região, não? Sim. E a gente pode dizer com muita segurança que o general Sombra, ele
mudou a vida, mudou o futuro de muitas famílias, não é? Muitas famílias, de muitos vassourenses, enfim, de uma maneira É, quase geral, né? Vamos falar sim, assim. verdade. E ele ficava sofrido quando via que uma pessoa queria estudar e não tinha como, ele dava o jeito dele. Isso ele fazia. Teve uma época, né, que ele ficou sabendo de que um aluno passou mal porque não tinha o que comer, Sim, só comia macarrão, entendeu? Aí ele começou a dar refeição para esse aluno, entendeu? olha que bonito. Dar refeição para esse aluno, porque ele não tinha como pagar a faculdade e alimentação. E aí ele começou a dar alimentação. Inclusive, ele morou, antes de terminar o hospital, tinha um quarto lá no hospital universitário que esse aluno É levou esse verdade. aluno para morar lá. Olha que bonito, Maria José. Isso aí, ele A fazia preocupação isso. com essa Muita preocupação. missão, com a educação. Com a educação. Ele tinha essa preocupação com a educação. E não só com a educação em si, mas o compromisso com mudar a vida de uma pessoa, Sim, sim. através da educação. Só é mudado através de uma educação, né? É verdade. E ele falava da infância dele também, chegou a falar da família, Da desse família. Aí eu movimento. cheguei a conhecer lá Maranguape, né? Cheguei a conhecer as pessoas da família dele, aqueles que ainda estavam, né? E então tem tinha, né? A Tia Maroca? tia Maroca e Otinha Isso. também. Tinha uma tia Ah, é? Otinha, que essa tia Otinha é que amamentava Sim. ele e dava amamentação para ele. Mas a tia Maroca era tia, mas ele tinha ela como mãe, sabe? Tudo que ele queria, ela fazia para ele, né? Toda atenção para ele, e ele tinha um carinho muito grande pela essa tia Maroca. E deu uma base para ele Deu muito uma base grande, pra né? ele, uma Muito base, forte. isso mesmo. E ele tinha, Base e ele familiar. sempre trouxe essa memória, esse sentimento, esse carinho da Por família. ela, e eles também eram muito religiosos, né? Sim. Católico, aquela coisa toda. Como é que era esse lado dele? Ele frequentava a igreja, né? Aquela Uhum. coisa toda, entendeu? Então, esse lado era importante na vida dele. Que Ele é bom. muito católico. É. Uhum. E vivia isso bastante. Aí ele me levou para me conhecer a casa de Nossa Senhora. Como é que foi essa emoção? Ele ficou emocionadíssimo, né, na casa de Nossa Senhora. Ele me levou para conhecer a casa de Nossa Senhora, lá em Jerusalém. Olha que bonito. Levou. Como é que foi esse momento? Foi uma Conta um pouquinho pra felicidade para gente. ele, sabe? Ele ficou muito feliz. Olha aqui a casa de Nossa Senhora, eu te trouxe para você conhecer. Felicidade por ele e por você também. Por mim, né? Porque eu não conhecia, aliás, a cidade, claro, né? Sim. Então, ele me levou para conhecer essa cidade e a casa de Nossa Senhora. Ele era muito católico. Que bonito. Muito. Que bonito. E muito apaixonado também, né? Porque isso é uma paixão pela vida, né? De Muito. poder estar indo para um local tão especial, de vivenciar esse Sim. prazer, essa alegria, fazer essa experiência da fé e estar feliz por você também, estar Sim, vivenciando isso. Ele ficava muito feliz porque é aquela coisa, na cidade pequena as condições eram mínimas, então não Sim. tinha como. Então, nas oportunidades, ele começou a me levar nas cidades, né, para conhecer, nos países para conhecer, aquela coisa toda. E eu ficava feliz por isso, né? Por ele, porque ele já conhecia. Eu não. Então era uma felicidade só. Vocês fizeram outras viagens, então. Outras viagens. Sim. E ele sempre vivenciando essa alegria de estar te proporcionando isso. Proporciona essas viagens. E para quais lugares você viajou com o general? Conta pra gente aí. Olha, eu fui para a Europa com ele. O lugar que eu gostei muito foi na Grécia. Gostei muito da Grécia. E lá ele comprou uma estátua muito bonita e que trouxe e que colocou lá no Hospital Escola. Muito bonita a estátua. Que legal. E ele tinha, assim, aquela coisa assim de ir nesses lugares, observar as coisas, trazer lembrancinha
para as pessoas, para professores, para amigos dele, né? Sim. Para a família trazia lembrancinhas, isso que ele fazia. Foi Então, muito bom. As experiências viagens, inesquecíveis. inesquecível. Gostava muito de navio também. É, Engraçado, eu tinha medo de viajar de avião, de navio não sim. tinha. Por incrível que pareça, de navio não tinha, mas o avião eu tinha medo. Você tinha medo? Tinha medo, mas ia com ele, né? Sempre participando das viagens com ele. Então, mas foi uma experiência muito, muito bonita. Muito Você bonito. guarda com carinho. Ah, guardo com carinho. Guardo, sim. E assim, uma pergunta que parece um pouco óbvia, mas assim, é para a gente saber mesmo a sua percepção e o que ele falava no íntimo. O que representava a fundação para ele? A Fundação Educacional Severino Sombra. Era o sonho dele, né? O sonho dele. Então, ele sempre pensou em criar uma fundação. E aí a fundação depois veio a faculdade e depois a universidade, né? E que aí ele ficou mais realizado. Ele falou assim, então agora eu tenho o meu sonho realizado. Eu estou com o meu sonho realizado, porque aí ela virou cidade universitária, Vassouras, né? Conhecida como a cidade E como é que foi esse momento do ápice da emoção, do ápice do sonho? Nossa, ele ficou muito feliz da vida. Eu estava em casa, né? Sim. E ele estava no trabalho e ele ligou para mim, desce agora, que olha, agora a nossa cidade já é universitária. Eu falei, já estou indo agora. Ah, aí, que bonito. foi um sonho. Aí houve uma carreata muito bonita, o Praxide que organizou tudo. Foi muito bonito. Que bonito. E ele celebrava porque a gente está falando aqui da transformação da faculdade e universidade, Sim. mas foram várias conquistas, né, no dia a dia, né, as pequenas conquistas do dia a dia. Então ele estava sempre atento a essas sempre conquistas. atento e celebrando também, né? Sempre radiante. Ele ficava também muito feliz quando vinha os formandos aqui para Vassouras, ficar hospedado aí. Ele ia almoçar com os formandos, né? E era uma felicidade dele fazer isso com os formandos. Que ele bonito. Participava com os formandos, era a alegria dele. Que bonito. E umas perguntas, umas curiosidades assim, o que o general ele gostava de fazer? Porque a gente está falando aqui sempre de um general trabalhando. Trabalhando, né? Ele tinha uns momentos de descanso. Sim. Né? O que ele gostava de fazer? Gostava o quê? De ler, né? Que é o que ele gostava muito, ir para a piscina, tipo assim, no descanso dele, né? Sim. Os finais de semana ele ia para a piscina, dava as caminhadas dele ao redor da piscina, tinha um cachorro que ele gostava muito, né? E ficava por ali, na piscina, e com os familiares também. E quando os familiares Sim. vinham, né? Aí ele ficava com a família. Ele tinha um prato preferido? Prato preferido é o peixe. Gostava de peixe? Muito. Muito de peixe. Olha que Por legal. incrível que pareça, peixe e frango ele gostava. Prato. Que legal. Música, ele gostava? Ouvia música? Pavarotti. Pavarotti? Gostava muito de Pavarotti. Cantava, acompanhava também, sim, cantando? Sim. Ficava ouvindo as músicas que ele tinha. Né? Que bonito, Maria José. Ele tinha um cantinho, algum lugar especial na cidade de Vassouras que ele gostava de se refugiar, ou de visitar, de ter esse momento, algum lugar na cidade de Vassouras em específico? Ele ia muito no Hotel Mara. Gostava de lá? Gostava do Hotel Mara porque tinha uma lanchonete, né? Ao redor, ao lado da piscina. Da piscina. E ele ia para lá, nós íamos para lá, entendeu? Aí ficávamos lá e tudo mais, e gostava de lá, sim. Falando do Hotel Mara... Conversava com o Dr. Gerson Tambasco, sim. muito, era amigos, não é? Então era um momento de descanso, para relaxar. Descanso, lazer dele, ele ia para lá para a piscina. Você tinha dito numa conversa que nós tivemos antes, que ele chegou a ficar um tempo morando no Hotel Mara?
Sim, Foi ele isso? ficou, Bem no início, né? ele ficou morando no Hotel Mara para conhecer melhor a cidade. Ah, foi Porque bem no início é, mesmo. ele ficou na colônia de férias, mas aí foi cedido para ele Sim, no Hotel Mara, que era o apartamento da dona Mara, sim. né? E foi cedido e ele ficou nesse hotel para circular a cidade, girar na cidade, para Então conhecer foi. melhor a cidade, Ah, para ter contato mais com as pessoas na cidade. É sim. isso que ele fez. Então ali foi a primeira base que A ele primeira teve base que ele teve ficando ali, hospedado no Hotel Mara. no Hotel Mara. E como que hoje, nesse bate-papo, na sua vida, se lembrando de todas as experiências que você teve na Fundação e também com o General Sombra, como que você resume a sua vida ao lado do General Sombra? Foi um momento muito bom, sabe? Porque ele foi patrão, foi amigo, apesar de eu ter um receio dele, né? Na época, foi tudo. E marido depois. Então, foi muito bom a nossa trajetória, porque eu tinha receio dele, porque eu tinha receio porque precisava do meu trabalho e eu tinha medo. Entendeu? E a cidade muito pequena, muita gente precisando, querendo trabalhar. Eu falei assim, eu não posso ser mandando embora. Hein? E tinha umas coisas assim que eu ficava com receio de ser mandando embora, né? Eu, na época, eu não vou falar, não. E eu fugia dele, né? Fugia dele, sim. Porque é aquele momento que você tem dúvida, né? Sim. Tem os familiares, tem filho, aquela coisa toda, então você tem que pensar se realmente é ou não é os momentos, né? Sei. Então eu fugia dele. Até que o medo saiu de cena e deu lugar ao amor. Verdade. Né? Isso aconteceu. Fugia, mas chegou Você falava isso para ele? Hein? Você falava isso para ele? Que ele sabia. Numa época você... Ah, ele sabia? Sabia, ele sabia. Ele sabia porque quando começamos, veja bem, eu cheguei a falar para ele, eu não tenho o seu nível, não tenho a sua altura, não quero me envolver com você, não posso. Aí ele disse assim, mas eu não estou escolhendo nada disso. Para intelectuais, eu já tenho muito na faculdade. Eu estou vendo o seu sentimento, o que você é para mim. Eu não quero saber desse lado. Que bonito. Mas eu fugia dele, assim mesmo. Assim, não estou acreditando. Aquela coisa que você não acredita, né? Então, mas um belo dia aconteceu. Né? E você se apaixonou. Pois é. Aí eu perdi o medo. Né? É. Perdi o medo. Que bonito. Porque aí ele falou as verdades para mim, que ele sabia do meu espaço, aquela coisa toda, entendeu? Então, eu comecei a perder o medo e acabamos ficando juntos. E aí vem momento de casamento, aquela coisa toda, né? Sim. Que ele também fez surpresa no casamento. Nós viajamos, ficamos 30 dias fora, e quando chegou, a família estava reunida, aí ele falou assim, olha, eu tenho uma surpresa para todos vocês aqui reunidos, inclusive a Maria José. Aí, eu me caso com a Maria José. Vou botar os papéis, nós chegamos no domingo, né? Amanhã vamos botar os papéis para correr. Aí, e nesse momento? Aí nesse momento a neta dele me abraçou e eu fiquei emocionada, porque não sei se pode gravar isso, né? Não, pode falar. Aí eu peguei e falei assim, bem, eu já tinha falado que eu nunca mais ia casar na minha vida, entendeu? Então, eu quebrei o juramento, sabe? Eu falei que não ia casar mais. E acabei, né? Me casando com ele, né? Então, quando nós fomos descansar, ele falou assim, gostou da surpresa? Falei, mas por quê? Eu falei, porque você ficou 30 dias comigo. Nós tínhamos um momento que não poderia assim, ser aberto e você
Não teve a coragem de falar comigo. Falou agora, em 30 dias juntos. Pois é, então esses 30 dias é que nós ficamos juntos, que foi para me conhecer melhor você. Então, se eu falasse, você ia dar umas voltinhas, e aquela coisa de fugir, de não sei o quê, espera para lá. Então, não. Então, por isso que é amanhã que os papéis, vou botar para correr os papéis. E assim foi. E aí não teve como dizer não. Não, aí não. Porque ele sabia que, naturalmente, que eu ia falar qualquer coisa, né? Que eu já tinha falado antes, eu não tenho o seu nível, não tenho aquela coisa toda. Então, ele sabia que eu ia falar qualquer Então ele já coisa. sabia, né? É. Ele esperou o momento certo. É. Que bom, né? E também ele era uma pessoa que, veja bem, ele era muito viajado, né? Nas viagens, assim, quem sabe ele está, né? Eu sou mais uma na vida dele. Aproveitando, assim. né? Então, por isso que eu ficava receosa. E ali estava sendo um momento muito importante para ele. Sim. De uma forma que até então você não sabia. Não sabia. Ele estava me estudando, né, Wagner? É verdade, é a vida. E é uma vida carregada de muita emoção. Muita emoção, né? muita coisa. De bons momentos. E momentos difíceis. Também, muito difícil. Eu imagino. Muito difícil. E assim... Porque uma pessoa simples, como sou, né? De classe simples, não é? Ficar com uma pessoa do nível dele, uma pessoa muito viajada, enfim, aquela coisa toda. Aí ele disse que ia me casar comigo para não me apresentar como Maria José, como a esposa dele. Então, assim, foi. Que bonito. Problema danado, vai. Mas foi difícil, foi complicado, mas valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Foi complicado, muito complicado. No resumo, foi uma vida bonita. Foi muito bonita. Né? É Passou essa trajetória difícil e aí permaneceu trajetórias boas. E uma coisa que você disse no início da nossa conversa, ou até antes da gente começar a gravar, você disse que ele ainda está vivo aqui na cidade, em tudo que ele fez, em tudo que ele produziu. Ele está, eu acho não. O espírito, dizem que a matéria que parte, mas o espírito sempre ele fica vivo. O mundo espiritual, a gente, né, só Deus sabe, pertence a Deus, mas ele está feliz da vida com o que está ocorrendo aí tudo na universidade, cada dia expandindo mais, está feliz da vida. A Coimbra brasileira, com tanto ele sonhava, né? É isso tanto mesmo. Sonhou, né? A Coimbra brasileira. Amém. Mas ele era uma pessoa muito, muito simples, muito dedicada a todos. Né? Eu sentia isso nele. Ele era de simplicidade. Às vezes nós íamos assim em certos lugares que achava que ele não ia participar, mas ele até gostava de ir. Tipo assim, um churrasquinho na casa de amigos simples como eu, simples, né? Então eu chamava, ele ficava feliz da vida e participava também junto. Podia ter aquela armadura que de repente só as pessoas de fora que viam, né? Para ele era... Não, era uma simplicidade. É isso aí. Ele era acolhedor, né? Muito acolhedor. Ajudava os funcionários, né? No momento da necessidade de cada um, isso ele fazia. Sim. Maria José, eu quero agradecer a você por ter aceito esse convite, desse bate-papo maravilhoso. Quero agradecer também por você ter nos recebido aqui na sua casa. E esse relato da sua vida, ele é muito bonito e ele é muito valioso, né? Porque ele se mistura com a história da Fundação Educacional Severino Sombra, com o legado, com a obra do general Severino Sombra e também com a história da nossa cidade, né? Então, isso é muito bonito e eu fico muito feliz, de fato, de poder estar nesse momento aqui, acompanhando, conversando com você. O meu muito obrigado. Eu que agradeço, né, de coração, a presença de vocês e esse diálogo que nós tivemos aqui, né? Falando a respeito do general. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço. E assim a gente finaliza
esse nosso episódio com esse momento tão maravilhoso, esse momento de a gente conhecer um pouquinho na intimidade de quem era General Severino Sombra de Albuquerque. Nosso muito obrigado. Faculdades só das grandes capitais. Então condenava criminosamente toda a mocidade pobre do Brasil a não possuir curso superior. E foi contra esse crime que eu me levantei. A estatização que quer asfixiar a iniciativa privada, porque isto aqui é principalmente a vitória da iniciativa privada. Todos sentindo, vibrando, comungando do mesmo sonho, do mesmo ideal. Esta é que é a minha obra. Significa que eu consegui transmitir um pensamento, transmitir o ideal, formar outros idealistas, outros sonhadores. E queira Deus que amanhã, aonde eu estiver daqui a centenas de anos, eu possa ver a Coimbra brasileira. E assim, Vassouras terá sido, graças a Deus, um exemplo, uma marca. Meu nome é Severino Sombra de Albuquerque.